Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem delicado, né? Aquela dificuldade que muitos idosos têm para manter uma rotina de exercício, mesmo sabendo que faz bem. Por que será que isso acontece tanto? Para investigar isso a fundo, a gente pegou uma revisão sistemática, olha, muito boa. Saiu no International Journal of Nursing Studies. Ela juntou os resultados de 64 estudos diferentes, sabe? Todos focados em idosos que moram na comunidade e como eles aderem ou não aos programas de exercício. Então a ideia aqui é entender o que realmente impede e o que, por outro lado, ajuda os idosos a continuar se exercitando. Vamos tentar desvendar quais são as barreiras e os facilitadores mais importantes que essa pesquisa encontrou. E olha, a revisão confirma o que a gente meio que já suspeitava. A inatividade física é alta e a adesão, principalmente a longo prazo, é baixa. Pensa, metade das pessoas desiste no primeiro ano e só uns 25% continuam depois que a intervenção acaba. Os pesquisadores chegaram a listar 54 fatores. Exatamente, é muita coisa, né? E para organizar, eles usaram os modelos teóricos para agrupar esses fatores. E alguns grupos se destacaram mais. O primeiro deles é o que chamaram de contexto e recursos ambientais. Ah, o ambiente. Isso. E aí entra desde o óbvio, tipo dificuldade com transporte, clima ruim, falta de segurança no bairro, ou não ter equipamento, até uma coisa que às vezes passa batido, mas é crucial: a qualidade do próprio programa de exercícios. Qualidade... Como assim? A adequação do programa? Se o programa é pensado para a pessoa, sabe? Personalizado, com variedade, para não ficar naquela mesmice. A dificuldade tem que ser na medida certa, nem fácil demais, nem impossível. E claro, o custo tem que caber no bolso, os horários serem flexíveis. Tudo isso aumenta muito a chance da pessoa continuar. O interessante é ver como o que está fora, o ambiente, e o que está dentro do programa conversam, né? Faz todo sentido. E as influências sociais, pessoal em volta? Fundamentais. O apoio dos colegas que fazem exercício juntos, sabe? Aquela força mútua. O apoio dos profissionais de saúde também, mas tem que ser com empatia, com uma boa conversa. Não só mandar fazer, né? De jeito nenhum. E a família? Nossa, a família pode ser um super facilitador, mas também pode ser o contrário, né? Às vezes tem aquela super proteção ou aqueles estereótipos antigos. Ah, exercício não é pra essa idade. Isso vira uma barreira enorme. Puxa. E aí a gente entra numa parte que eu acho bem interessante, que é a capacidade da própria pessoa, física e mental. A pesquisa usa os termos habilidades e capacidade psicológica. Como isso entra na conta? Olha, a capacidade física é curiosa. Sentir dor, algum desconforto, isso claramente atrapalha, é uma barreira. Mas veja só, às vezes a pessoa se sente tão bem, tão saudável, que pensa, nem preciso me exercitar tanto assim. E aí, Acaba faltando. pois é, a adesão cai. Já na parte psicológica, algum declínio cognitivo pode dificultar, claro. Mas o conhecimento ajuda muito. Saber como fazer o exercício direito, como superar uma dorzinha aqui, um desânimo ali, isso facilita. E ter a habilidade de se organizar, tipo usar um diarinho para anotar o que fez, quando fez, isso conta ponto, principalmente para quem faz exercício em casa. Entendi. E a motivação? O que realmente impulsiona ou freia essa vontade de se mexer? Boa pergunta. A revisão agrupa isso em duas coisas: reforço e emoção. Ver resultado, sentir na pele que a saúde melhorou, isso é um reforço poderoso. A pessoa vê que vale a pena. Exato. Por outro lado, não perceber melhora nenhuma ou ter a rotina quebrada toda hora por algum imprevisto, isso desanima bastante. Ter alguém acompanhando, dando um feedback, ajuda a manter o foco. E a emoção. A emoção é chave. Gostar do que está fazendo, sentir prazer no exercício. Isso é meio caminho andado. Totalmente. Agora, o tédio, o cansaço extremo, são barreiras fortes. A saúde mental também pesa. Depressão, apatia, geralmente atrapalham. Mas, às vezes, acontece o inverso. A pessoa quer tanto melhorar o humor que isso vira motivação para começar. E tem outros pontos na motivação, sabe? As crenças sobre capacidades, aquilo de acreditar que consegue fazer, a autoeficácia, né?
ter autonomia para decidir algumas coisas, ter objetivos claros também. Quero continuar independente, quero poder brincar com meus netos. E a intenção mesmo de superar a preguiça, a falta de vontade. E um achado curioso foi o tal senso de responsabilidade. Responsabilidade. Com o projeto de pesquisa que estavam participando ou até com a comunidade, o grupo. Isso motivou algumas pessoas a não faltarem. Interessante, né? Muito. Com essa montanha de fatores fica a pergunta: que estratégias funcionam melhor para ajudar as pessoas a continuarem? A revisão identificou 38 técnicas, né? Agrupadas em 8 áreas. O que se destacou aí? Sim, e as estratégias que funcionam meio que se conectam. Primeiro, não tem jeito. Programas personalizados. Tem que ser adaptado para cada um. Segundo, garantir um ambiente adequado, seja em casa ou na comunidade. Seguro, fácil de chegar. Terceiro, apoio social de todo lado. Dos profissionais, dos colegas, da família. E aqui entra educar a família também, mostrar a importância. Quarto ponto, acompanhamento e feedback. Pode ser com diário, pode ser com tecnologia. Quinto, gerenciar a experiência emocional. Tem que ser prazeroso, tem que lidar com desânimo quando ele aparece. Sexto, educar os participantes. Explicar os benefícios, ensinar as técnicas, combater os mitos. Sétimo, aumentar a autoeficácia, com tarefas que vão ficando mais desafiadoras aos poucos e muito encorajamento. E oitavo, promover a autonomia, dar voz ao idoso nas decisões sobre o próprio exercício. Se a gente junta tudo isso, vê que precisa de uma abordagem bem completa. Então, resumindo a nossa conversa, o que fica é que a adesão ao exercício na terceira idade é complexa mesmo. Não dá para simplificar e dizer que é só falta de vontade. Depende de um monte de coisa junta. Capacidade física, mental, as oportunidades que o ambiente e a sociedade oferecem e as motivações de cada um. E as intervenções que parecem dar mais certo são essas, né? Personalizadas, com suporte, que se adaptam à realidade da pessoa. Exatamente. E só para a gente fechar com uma reflexão, a revisão aponta muito para o potencial da tecnologia, sabe? Monitores de atividade, aplicativos, para ajudar a monitorar, dar feedback, aumentar a autonomia. Isso é ótimo. Mas a gente sabe que nem todo idoso tem o mesmo acesso ou se sente confortável com tecnologia, né? Fica a pergunta no ar. Como a gente pode usar essas ferramentas digitais de um jeito que inclua todo mundo e não acabe criando mais uma barreira justamente para quem mais poderia se beneficiar do exercício?